Oi gente, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou da Milena Desenhos Artísticos. Eu decidi gravar esse vídeo para explicar um pouco mais como é a minha técnica e quais os materiais que eu uso para trabalhar. Algumas pessoas no curso de desenho acabam perguntando: Ah, Milena, eu vejo que você trabalha um pouco diferente de outro artista. Será que tem jeito certo e jeito errado de desenvolver um trabalho? A resposta é não. Tem algumas técnicas que a gente se identifica e tem outras que não são tão convenientes para chegar ao resultado final. Isso vai de você filtrar aquilo que você quer agregar na sua técnica e então usar isso em seu favor. E eu tô aqui para explicar um pouco mais, um pouco da minha técnica, né? E a partir daí vocês vão decidir o que podem filtrar isso pro seu trabalho ou não também, né? Pode ser que seja só mais uma dica que vocês tenham conhecimento. Eu espero que vocês gostem, tá? Vamos começar? Bom, vamos lá então. O que eu decidi pra gente desenhar aqui é uma maçã. Uma maçã é uma referência visual que todo mundo tem, todo mundo já comeu, né? Quem não comeu maçã, sinto muito, tá perdendo a melhor fruta do mundo. Então, uma coisa que eu digo para os meus alunos sempre é: a gente tem uma referência visual, a gente transforma figuras complexas em figuras geométricas simples. No caso de uma maçã, que figura geométrica a gente usaria como referência? Um círculo, né? Então, eu vou pegar aqui a minha referência, um círculo. Algumas pessoas já têm alguma facilidade e podem usar, né, de fazer de olho o círculo. Eu vou usar aqui a minha lapiseira e uma tampinha para fazer um círculo perfeito. É uma lapiseira simples, tá? Não precisa complicar muito o segredo. É uma lapiseira 07 que eu comprei na papelaria muito tempo atrás. Então tá, feito aqui o desenho do círculo, né, que a gente vai usar de referência aqui da maçã. Eu escolhi esse meu lado aqui da maçã. Então, eu vou começar a desenhar mais ou menos a forma dela. A gente vê que aqui do lado, ela é um pouco mais altinha, né? E aqui é um pouco mais baixa, ela faz quase isso, né? Assim. Então, vamos lá. Não tem muito segredo, tá? Não compliquem muito. Já dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é o mais alto nível de elegância, né? Então, vamos reaproveitar aí essa ideia atemporal do nosso amigo Leonardo da Vinci para desenvolver esse trabalho. Aqui a gente vê que ela é um pouco mais achatadinha do que um círculo normal. E aqui também. Então, vamos apagar essas arestas aqui para não confundir a gente. Eu vou pegar minha borracha aqui, uma borracha simples, e eu vou cortar ela para usar ela em meu favor. Algumas pessoas usam limpa-tipo, é ótimo, tá? Pode usar limpa-tipo se quiser, ou a caneta borracha também. Eu vou usar isso aqui para facilitar a minha explicação e não complicar muito. Aqui, eu vou usar esse meu lado aqui chanfrado. Você vê que a minha borracha tá bem usada, né? Vamos limpar esse lado aqui. Não precisa aplicar muita força, senão o papel ele fica comprometido depois na hora do desenvolvimento. Na hora que você for preencher. Uma dica que eu vou dar aqui é usar pincel, tá? Quanto menos você colocar o dedo no desenho, melhor. Porque os nossos dedinhos têm gordura. Então, eles podem manchar o nosso trabalho. E a gente não quer fazer isso. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. É um pincel simples, eu comprei numa loja bem simplesinha. Acho que
paguei o quê? R$5? Se vocês tiverem um pincel de blush, também pode usar. Ou então, pode pegar emprestado da irmã, viu? Só não disse que fui eu. Vamos lá. Aqui, vamos fazer o nosso cabinho. Na parte de preenchimento, eu vou usar esse lápis aqui. É um lápis bem fácil de encontrar na papelaria. E eu fiz essas marcações. Eu gostaria que vocês reparassem que, além dessas marcações, ela tem uma ponta longa. Vocês sabem por que o desenhista usa um lápis de ponta longa? É para sugerir mais cuidado e mais leveza na hora de preencher. Essas marcações aqui eu usei para reforçar essa ideia. Então, eu vou segurar aqui no meu lápis, bem aqui na pontinha, nesse último quadrante, e eu vou preencher ele de forma regular. O que é forma regular? Com muita leveza, eu vou fazer esse movimento aqui. De preferência, eu vou tentar não deixar partes em branco entre um preenchimento ou outro. Tem pessoas que têm um preenchimento mais aberto. Vamos tentar não fazer isso, vou deixar bem uniforme. Pra ficar um resultado bem legal depois. Tô fazendo bem clarinho. Eu vou usar o lápis bem deitadinho em cima da minha folha. Não precisa ser muito em pezinho, depois eu vou explicar pra vocês por que tem essa diferença. Ó, da mesma forma que eu comecei aqui, eu tô seguindo o mesmo padrãozinho de preenchimento até o final. E aqui tá a base do meu desenho. Agora, eu vou pegar um pedacinho de algodão, vou fazer uma bolinha aqui, de forma a cobrir os meus 2 dedos aqui. Assim. E vou esfumar essas marquinhas de lápis. Você vê que o papel que eu tô usando, ele é levemente texturizado. Então, quando você espalha, é como se o grafite entrasse por todos os porozinhos do papel. Fica bem clarinho, mas já transmite uma ideia daquilo que a gente quer. Se você que estiver vendo o vídeo for mulher, você vai entender, porque isso aqui é tipo a base da maquiagem, entendeu? O primer da coisa. Lá, prontinho. Não tem problema se sair um pouco da folha, depois a gente vai corrigir isso, tá? Aqui, feito o primeiro tipo de preenchimento nesse momento. Vamos voltar aqui pra nossa maçã. Vou usar esse lado aqui, a gente vê que esse lado aqui, ele tá mais escuro e que ele invade um pouquinho pra cá. Se a gente fosse transferir isso em preto e branco, como é que a gente faria? Essa base amarela seria um cinza mais claro, aqui um cinza médio e aqui um cinza mais escuro, tá bom? Então, vamos lá? Pegando o lápis aqui na nossa pontinha, vamos fazer um movimento do lado contrário.
usar aqui de referência. Eu não preciso ficar tão preocupado em definir a forma nesse estágio do desenho. Que depois, quando a gente for incluir essas manchinhas aqui, essas fissurinhas aqui, eles nem vão reparar muito. Repare que eu tô preenchendo do lado contrário que eu fiz da primeira vez. Se o primeiro preenchimento eu fiz desse lado, agora eu tô fazendo desse. Certinho? Belezinha? Vamos novamente no nosso algodão que a gente usou antes. Vou fazer isso aqui só pra reforçar o contorno. E agora eu vou seguir o lado que eu fiz no início. Ó, já ficou uma manchinha ali, não tem problema. Vamos usar isso pra fazer o nosso charminho aqui no trabalho. Ó, que belezinha. Essa é a parte que eu mais gosto do desenho. E se fazer detalhe de brilho depois? Vamos lá, fazer o terceiro preenchimento, então. Agora, eu já vou usar aqui o segundo quadrante do nosso lápis. Belezinha? Mas agora, eu vou fazer em direção diferente. Vou fazer de cima a baixo. Quanto mais próximo da ponta, mais pressão a gente coloca. Isso é feito inconscientemente, a gente não tem muita consciência disso. É por isso que tem pessoas que quando tá escrevendo, coloca bem aqui pertinho da ponta e coloca mais pressão, né? Vamos lá. Só reforçar essa parte aqui, que ela tá quase sumindo. E eu não quero que ela suma. Né? A gente vai usar o algodão novamente, seguindo o traço do lápis. Depois eu vou explicar pra vocês por que é importante seguir o traço do lápis, pra não ficar tão manchadinho. Ó, aqui embaixo também tem uma partezinha vermelhinha, vou reforçar aqui no desenho também. Agora, eu vou usar o terceiro quadrante aqui, mas eu vou fazer na outra direção. No caso, eu vou usar do lado pro outro.
novamente o meu algodão. E aqui já tá uma base bem legal. Dá pra gente ver as partes claras, a parte escura. Dá pra gente mentalizar já a maçã. Agora, para facilitar a visualização, eu vou apagar essa parte que foi para fora da maçã. Eu vou usar essa parte franchada aqui da borracha. Eu vou facilitar aqui, ó, contornar bem bonitinho. Aí. Pronto. Cadê o nosso super pincel de blush? Pronto. Agora eu vou usar aqui o nosso terceiro quadrante, mas em vez de seguir movimentos retos e paralelos, eu vou fazer um preenchimento circular bem pequenininho. Ó, no terceiro quadrante, já tô aplicando um pouco mais de pressão do que tava aplicando antes. Isso vai dar aquele efeito realista do desenho, né? Essa graduação do cinza mais claro até o cinza mais escuro. Tenta deixar o mais uniforme possível. O lápis que eu tô usando aqui é o lápis 2B, tá bom? Eu gosto dele pra fazer a base porque ele não é muito escuro, então ele não mancha tanto. E também ele não é muito macio. Então, por ele ser mais claro, ele me dá um pouco mais de segurança. Mas eu conheço artistas que usam já direto 6B na base e vai embora. Dá um medinho. Ó,
tá vendo como fica já uniforme, como fica bonito? Não tá manchadinho. Já começa a aparecer o volume. Belezinha, né? Agora eu vou usar o quarto quadrante ainda fazendo círculos pequenos para preencher. Alguns artistas gostam de separar alguns quadrantes, por exemplo, dividir a folha em quadrados menores e ir preenchendo um por um. Eu acho que como essa figura é mais simples, não tem tanta necessidade disso, mas se você for trabalhar uma composição de figuras, né, várias figuras ali num desenho, aí seria legal dividir em partes menores, para facilitar um pouco a tua visualização, né? Às vezes a gente vê uma coisa como um todo e acha difícil. Por onde começa, né? Meu Deus. Não, a gente vai abstraindo coisas menores e aí vai chegando num resultado bem legal no final. Mais uma vez o nosso algodãozinho. Que a gente já tá com uma base bem legal. Eu vou pegar a minha lapiseira e eu vou começar a definir o meu cabinho aqui em cima, que está esquecido. Pobre cabinho. Quem tiver a caneta borracha também, quiser chanfrar ela, é legal, viu? Ou usar também a borracha monozero, facilita bastante. Eu tô usando aqui como uma forma de gambiarra artística, pra vocês entenderem que às vezes a gente não precisa ter um material específico pra chegar no mesmo resultado. Vai haver exceções, lógico, né? Dependendo da técnica do que você estiver trabalhando, do desenho que estiver fazendo também. Tem coisa que não tem jeito, tem que ser aquele material. Ai, que bonitinho tá ficando.
Como é que a gente vai esfumar o cabinho? Se você tiver esfuminho, beleza. Senão, a gente vai usar isso aqui, ó, cotonete. Ou hastes flexíveis com ponta de algodão. O pessoal fica tirando sarro no grupo porque usa o nome da marca, né? Não, tem que ser o nome do produto. Tão comprido, né? Podia ser cotonete mesmo. Vou voltar aqui, dar uma olhadinha. Acho que essa parte de trás aqui podia ser um pouco menor, porque ela quase não aparece. Vou apagar aqui. Prontinho. Ai, que belezinha. Pronto. Agora eu vou ensinar pra vocês uma coisa que a gente vai usar muito quando for desenhar cabelo ou cílios. Tá vendo que as manchas, elas seguem o formato da maçã? Aqui mais reto e aqui ela vem pra cá. Então, a gente vai usar exatamente isso. A gente vai desenhar cílios e a gente passa muito por esse meio perrenguezinho. Olha que belezinha, a gente já tá começando a fazer textura. Pra quem estiver aprendendo, né, eu sei que algumas pessoas aqui que vão ver o vídeo, eles já conhecem a técnica, já desenham. Mas pra quem estiver aprendendo, não fique tão assim preso em fazer igual. Porque dando pra ver que é uma maçã, tá ótimo. Com o tempo, com muita prática, você vai aprendendo a fazer bem parecido com o que é. Esse movimento artístico aqui que a gente tá aprendendo se chama hiperrealismo ou realismo. Eu vou pegar aqui a minha parte chanfrada, eu vou fazer isso aqui, ó. Uma pontinha dela. Ó, já deu um charminho aqui. Fazer uma sombrinha. Olha que belezinha. Vamos lá, mais uma vez aqui. Vou preencher. Fazer a nossa textura, começar a fazer as nossas manchinhas aqui. Como se fosse uma franjinha. A gente vê que ela tem um leve brilhozinho aqui nessa parte, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas essa parte aqui, ela tem um leve brilhozinho, e aqui atrás, por ser atrás, ela fica mais escura. Então, eu vou preencher aqui com a minha lapiseira. Depois, eu vou pegar a minha parte chanfrada da borracha, a parte cortada, amputada. Vou fazer isso aqui. É tão sutil, mas fica tão bonito. Ai, que belezinha. Ó, na lapiseira também eu faço isso de aumentar a ponta. Ó, prestem atenção, essa parte é importante da textura. Seguir
a forma da maçã. Aqui eu vou fazer mais reto e aqui eu vou fazer mais encurvadinho. Beleza? Vou fazer aos pouquinhos e depois eu vou descendo. Não, algumas manchas que eu quero que apareça mais, eu já vou colocar um pouco mais de pressão. Eu vou colocando a minha mão aqui, ó, pertinho da ponta. Eu percebi que aqui eu invadi um pouco mais a parte clara que era pra aparecer no desenho. Então, eu vou usar a minha borracha, minha parte amputada da borracha, e vou marcar aqui. Beleza? Ó, já deu um charminho. Ops. O mais legal é observar que não existe uma forma regular. Aqui tá mais clara, aqui tá mais clara, aqui tá mais escuro. Então, não tentem padronizar isso. Né? Vamos abraçar essas pequenas imperfeições aí que aparecem na nossa maçãzinha. E fazer dela um trabalho bem legal. Né? É uma forma de aprendizado que a gente tá usando aqui. E como eu disse no vídeo antes, tentem agregar aquilo que vocês querem fazer no seu trabalho pessoal. Tem algumas manchinhas aqui, ó. E todas elas seguindo o formato da maçã. Você vê que em volta da manchinha aqui, ó, não sei se dá pra perceber, em volta ainda tem um pouco de vermelho. Lembra que a gente falou que era como se fosse o cinza médio com o cinza mais escuro? Então, aqui eu vou já definir qual que é o meu cinza médio, em volta das manchinhas, e aí com um pouco mais de pressão, eu vou definir o cinza mais escuro, que é a minha manchinha. Aqui, no caso, o cinza médio já tá bem definido, então eu vou colocar mais pressão aqui pra aparecer essas manchas mais escuras. Olha que belezinha. Vamos separar aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui a caixa de cotonete, ó.
Não tá bonito? Viu? Vamos descer aí mais um pouquinho. Lembrando que as manchas, elas não precisam ficar no lugar certinho, não precisa pegar uma régua, ficar medindo onde tá cada uma. Isso aqui é para explicar como é o desenvolvimento do meu trabalho. Qual o processo gradual que eu uso para desenvolver um trabalho, um desenho. Isso aqui que eu tô ensinando é a base de todos os desenhos que eu vou fazer. Começo com uma camada mais clara, vou esfumando, escurecendo, uso preenchimento paralelo em diversas direções para preencher todos os porozinhos da folha. Eu vou pegar um cotonetezinho e eu vou esfumar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou muito marcado. Aí. Já chegou a parte como eu queria. Então, eu vou deixar de lado aqui meu cotonetezinho. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas no movimento impressionista do início do século XX, as pinturas eram feitas basicamente com manchinhas, que nem a gente está fazendo aqui na textura da maçã. Algumas pessoas contam que o movimento leva esse nome porque os críticos de arte, ironicamente, quando viram os quadros, falaram que eram impressionantes. Mas como era um movimento assim muito diferentão na época, não foi tão bem recebido quanto é hoje em dia, né?
Hoje, quando a gente olha um quadro de Monet, de Van Gogh e de outros artistas do movimento impressionista, a gente fica maravilhado. Acha que eles foram, assim, vanguardistas da sua época, né? Uma pena que a gente não aprecia o movimento que a gente, da nossa época. Vou fazer aqui o nosso rabinho da maçã. Ó, não sei se dá pra ver aqui, essa parte aqui tá um pouco mais escura e aqui ela tem um pouco mais de claridade que é refletida. Então, preencher aqui. Usar nosso cotonete. E agora eu vou pegar a minha parte chanfrada da borracha e vou definir os brilhos. É bem sutil, mas faz diferença. Lembrando novamente que eu vou estar definindo, aliás, vou estar delimitando aqui os claros e os escuros da maçã, seguindo o formato dela, tá? Então, aqui, aqui. Eu acho que tem partes aqui do nosso desenho que elas podem ficar um pouco mais escuras. Como é que eu vou driblar isso? Se eu tô usando 2B, vou passar pro 4B. Aqui o meu 4B, ele não está marcado. E eu vou usar ele com um pouco mais de pressão, porque é para definir as partes claras e escuras do meu desenho, que eu já defini com 2B, mas agora eu quero um pouco mais de dramaticidade. Então, aqui. Aí já faz diferença, tá vendo? Que belezinha. Vamos lá. Agora eu já posso usar o 4B, porque eu tenho segurança de onde é que vai estar claro e onde é que vai estar mais escuro. E eu percebi que tem um pouco mais de vermelho, né? Um pouco mais de cinza mais escuro. Então, eu vou definir isso já com 4B para corrigir.
vou suavizar as marquinhas de lápis com meu cotonete, seguindo o movimento da maçã. E aí está o resultado de nossa maçã, tá? Lembrando, o que eu ensinei aqui é para agregar, né, a técnica de vocês. São sugestões daquilo que vocês podem usar no trabalho de vocês. Pode ser que seja um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aí nos desenhos de outros artistas, nos vídeos de YouTube, tá? Mas aí o resultado. Essa minha forma de trabalho, pra mim, é conveniente e eu gosto muito dessa técnica. Foi o que me auxiliou durante o desenvolvimento da minha técnica, do meu trabalho. E eu tô compartilhando com vocês. Eu espero que seja útil também.